E agora, nós já temos aqui connosco a nossa segunda convidada, na nossa companhia. É a Micaela Rosenberg. Olá. Olá, Micaela. muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa, Manhãs na TV. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E Micaela vem da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal. Exato. Pode-nos explicar um bocadinho melhor acerca deste... Nome complicado. Exatamente. Em que é que consiste esta associação? Nós representamos os doentes de esclerose tuberosa, é uma doença rara, genética, autossómica dominante. Quer dizer que quem tem a doença tem 50% hipótese de transmitir a doença depois para os filhos. Hereditária? É hereditária. É hereditária em um terço dos casos. 2/3 dos casos são mutações espontâneas. Quer dizer que ocorre pela primeira vez na família. Uau! Ok. E o que é que esta doença, o que é que ela confere propriamente à Ela pessoa? pode ser afetada em 2 cromossomas, no 9 e no 16, e que vai criar o aparecimento de tumores benignos nos órgãos vitais. Mas os tumores depois vão crescendo, a quantidade, o tamanho, e depois vão afetar o funcionamento dos órgãos. Embora seja benigno, depois já Sim, vai... exato. Embora seja benigno, vai criar dificuldades, né? E também tratamentos. Ao nível de coração? Ao nível de coração, dos rins, do pulmão, do cérebro, epilepsia refratária em mais de 50% dos casos. Isso quer dizer que os tratamentos, os medicamentos que os doentes tomam não conseguem parar a epilepsia, que depois também tem mais de 50% dos casos com pessoas com autismo, com o espectro de autismo, que é muito variável, mas também pode ser dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, perturbação do sono, é muito frequente, ansiedade. É uma doença realmente muito difícil de controlar, de diagnosticar. Como é que se consegue detectar? Existe alguma forma ou já há algum diagnóstico em que se conheça que é fácil, os pontos onde se consegue detectar essa doença? A maioria das pessoas, os bebés quando nascem, nos primeiros 2 anos de vida, muitos dos casos vão ter epilepsia, e hoje em dia já é um bocado mais fácil. A epilepsia logo é encaminhado para um neuropediatra, e com umas manchas que são muito típicas da doença, porque também tem aparecimento na pele. As manchas com a epilepsia já despertam muito os neuropediatras, que já estão alertados para esta doença. E aí já começa o diagnóstico. Há um diagnóstico genético também, pode-se fazer um estudo genético, e através, depois de saber que realmente tem, faz-se o estudo genético ao doente. E depois há um acompanhamento muito próximo da comunidade médica, porque exige muitas especialidades. Tem que se ver um nefrologista, o cardiologista, o neuropediatra, o pediatra. Portanto, são muitas especialidades envolvidas no acompanhamento de um doente. O psicólogo, que tem que acompanhar o doente, terapia da fala, intervenção precoce. Realmente é um complexo que chama-se complexo de esclerose tuberosa, bastante pesado, sim, bastante pesado, e exige muitas horas de acompanhamento, exige muito da família, dos irmãos também, dos cuidadores. E esta doença, pode-se dar o caso de haver alguém alguma criança que surja com esta doença e que não haja historial clínico na família? Exato. 2/3 do caso são assim, são mutações espontâneas, como no meu caso. Foi pela primeira vez, aconteceu assim, não se sabe qual é a razão, ainda hoje não se sabe porque é que ela acontece, mas acontece em 2/3 do caso. Nós estamos a falar de uma doença que é, em Portugal, ou no mundo, 1 em cada 6.000 nascimentos. Julga-se que em Portugal a prevalência é mais ou menos 1 em cada 10.000. Quer dizer que temos cerca de 1.500 casos em Portugal. E todos já são de conhecimento geral? As pessoas podem ter a doença e que nem se apercebem que ainda são portadores dessa doença? Exato, porque os aparecimentos, cada doente é muito específico. Os aparecimentos da doença são muito
variáveis em cada um do doente. Um doente pode ter epilepsia e umas manchas brancas, o outro pode ter só uns tumores nos rins. Portanto, não há dois casos iguais. Cada E caso para é a um comunidade científica torna-se também mais complicada. Claro. Eu, há pouco tempo, conheci 2 adultos que foram diagnosticados com 50 anos. Uau. Quer dizer, têm a vida normal, enquanto não tiveram problemas nenhuns, nunca foram diagnosticados, porque não há nenhuma razão. Teve umas manchas na pele, que o dermatologista não conseguiu diagnosticar, só com as manchas. E depois tem umas complicações renais que começam a aparecer mais desde a infância, mas mais na idade adolescente e no adulto. E quando tiveram os problemas renais, aí é que foi diagnosticada a doença, portanto, com 50 e poucos anos. Mas já se percebeu a origem da doença? De onde é que surgem esses tumores? É devido a... É as mutações genéticas, as mutações nos cromossomas, essas alterações que vão criar uma falta que controla o crescimento dos tumores, que vai desregularizar e depois vai atuar o crescimento dos tumores, a nível da célula. Isso terá alguma coisa a ver com, não sei, uma pergunta talvez muito de quem não conhece, de quem não tem conhecimento acerca do assunto. Isso terá alguma coisa a ver também com a espécie de alimentação que as pessoas... Não, nada. Nada. Mesmo só não se sabe exatamente a causa. A comunidade científica, os investigadores procuram, mas ainda não há uma resposta para isso. Bem, porque no fundo todos nós produzimos tumores, não é? Mas só que eles são rapidamente resolvidos pelo próprio sistema imunitário. Não é? Sim. Agora, nestes casos, como é essa transformação genética desses cromossomas do 9 e 16. Não é? Exatamente. Então o corpo perde essa capacidade e deixa o tumor continuar a crescer. Tanto em tamanho como em quantidade. Então, o facto de se espalhar pelo corpo todo e começar a afetar todos os órgãos é algo realmente muito preocupante. Sim. Claro. E não existe cura para essa doença? Cura não há, mas há tratamento, vamos tratar conforme os órgãos são afetados. Portanto, há tratamentos de medicamentos específicos. Hoje em dia já temos um medicamento que trata que para o crescimento dos tumores em vários órgãos. É um medicamento que foi aprovado relativamente recentemente, em 2010, nos Estados Unidos, já foi aprovado pela EMA na Europa, mas ainda não está aprovado em Portugal. Não estamos à espera que o Infarmed aprove um medicamento. Não sei o que é que está a demorar tanto tempo. Mas já está há muito tempo para aprovação? Já está há bastante tempo para aprovação. Como eu disse, foi aprovado em 2010 na Europa e em Portugal. Depois é necessário a aprovação do medicamento a nível nacional. Sabemos que temos doentes que tomam o medicamento porque há autorizações especiais, mas ainda falta muito para... Era mais fácil se tivesse já aprovado pelo Infarmed, não é? Sim, porque facilita também a prescrição dos médicos, o pagamento do medicamento a nível hospitalar. Claro, com participação. Com participação e por isso também o trabalho da associação que tem feito junto ao Infarmed, junto à classe médica, para alertar da existência do medicamento, da importância dos tratamentos que há atualizado. E é exatamente a associação, que era isso que eu gostava de falar agora mais e menos da doença. A associação foi criada quando e há quantos anos, tem ideia? Eu fui parte de uma das mães que criou a associação em 2011. Em julho de 2011, vamos fazer agora 7 anos. Um conjunto de 3 mães que reunimos, que fomos à procura de informação e encontramos... Obviamente, nesta altura já foi através da internet que nos encontramos, reunimos e decidimos, pela falta de informação e de tratamentos, criar a associação junto com o Dr. José Carlos Ferreira, neuropediatra do Hospital São Francisco Xavier, a doutora Sandra Antunes, psicomotricista. Formámos a associação e desde então todos os anos temos criado eventos de famílias, congressos para médicos também. Na Fundação Champalimau, todos os anos, em novembro. Este ano vamos ter a 18 de novembro o encontro de famílias, novamente. É um encontro muito importante. Trazemos médicos especialistas internacionais e nacionais. Hoje em dia já temos também os médicos que estão especializados e que sabem mais sobre a doença, para divulgar às famílias, para ensinar. E depois temos também um espaço para convívio que é muito importante.
esta partilha de experiência que cada família tem, para mim é um dos passos mais importantes, porque a classe médica sabe muito sobre o medicamento e sobre a doença, mas a convivência com a doença parte pelas diferente. famílias, e realmente esta experiência que nós temos e podemos partilhar é muito importante. E fazem esses encontros de família quantas Anual. vezes? É anual? Anual, sim. E também fizemos para médicos. Em 2016 tivemos um congresso internacional, trouxemos para Portugal todos os especialistas, investigadores da doença. Foi uma reunião muito importante. E acompanhamos as reuniões internacionais de pesquisa, que é para estarmos à par do que realmente está a passar, e os tratamentos novos e os medicamentos, que é para podermos acompanhar também e trazer para Portugal. E, para além disso, por exemplo, as pessoas que vão tendo conhecimento dessa doença podem se tornar associados vossos? Sim. E depois de se tornarem associados, têm acesso a essa informação? Sim, têm acesso à informação. Nós, no Encontro de Família, também financiamos e ajudamos as famílias a chegar, porque nós fazemos o encontro em Lisboa e sabemos que temos famílias nas ilhas, no Porto, no Sul também, então temos sempre um autocarro que vem do Norte, as pessoas ficam no hotel, pernoitam em Lisboa com um jantar de convívio, e no dia a seguir é que vamos para a Fundação Champalimau e temos o encontro de família, portanto faz parte dos benefícios dos associados. E tem muita informação disponível a nível de internet, tem os nossos telemóveis, nós somos 3 mães que estamos disponíveis voluntárias e tendemos a atender a todas as questões. Qual é o impacto que, quando uma pessoa recebe uma notícia que tem essa doença, que é portadora dessa doença, é assim, não sei, sente-se um bocadinho sem chão, não? Porque como é uma doença que não tem cura, sim. Qual é a reação das pessoas normalmente quando... Sim, não são momentos fáceis, são momentos bastante difíceis. Eu acho que fica marcada em cada uma das famílias, sabe exatamente e reconhece e lembra-se exatamente da altura quando foi lhe dita sobre a doença. No início é também difícil porque os médicos não divulgam toda a informação, é complicado também dar muita informação porque nesse momento uma pessoa só se lembra nem consegue dizer o nome, não é? Esclerose tuberosa é difícil, não se lembra do nome, tem que escrever, e depois as consequências, o que é que vai afetar. Portanto, nós levamos desse encontro muito pouca informação e depois é quando vamos à internet à procura, não é, de mais informação, é que começamos a perceber a dimensão da doença. E é normalmente dessa forma que as pessoas acabam por vos conhecer? Ou é os próprios médicos já encaminham para a associação? As pessoas? Eu acho que já são das duas formas. Os neuropediatras estão muito atentos à informação e ao apoio que a associação dá. E também as pessoas, quer dizer, eles recebem a informação, mas têm que estar naqueles neuropediatras que realmente estão atualizados e que sabem sobre a doença. Nos grandes centros hospitalares, no Porto, no Coimbra, Lisboa e no Algarve, nós trabalhamos muito perto com a classe médica e realmente conhecem a associação e encaminham. Mas há sempre aquele tempo que a família vai demorar a fazer o primeiro contacto. Cada um tem o seu espaço, não é? Para aqueles que estão um bocadinho melhor dentro da doença, em termos de desenvolvimento, vão demorar um bocadinho, se calhar, mais tempo. Mas realmente queria apelar às famílias para nos contactarem. Eu demorei 16 anos até criar a associação com outras mães e hoje em dia consigo-me aperceber do que perdi de não estar associado ou de não haver uma associação desde o início do diagnóstico.